Glória a Deus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Amém. Paz do Senhor Jesus. Amém. É uma grande alegria para nós retornar a esta casa. E esta é uma das poucas casas que a gente não se sente visitante, mas se sente da casa. Tamanho conforto, recepção, calor que nós recebemos neste lugar, né? Louvo a Deus pela vida do meu amigo, meu irmão, já estava com saudades, apóstolo Jefferson Puca. Hoje ele está mais bonito que de costume. Homem de Deus, a bispa Valdirene, os obreiros dessa casa, sempre um prazer. Trago um abraço da minha esposa, uma Martinha. Quase que deu para ela vir, mas não deu. Mas acredito que na próxima estará aqui para cultuar ao Senhor conosco. Amém? Antes de nós entrarmos na palavra do Senhor, irmãos, eu recebi ali no escritório particular do nosso apóstolo esse livro. Quem aqui já tem esse livro? Meu Deus! Que benção! E você que não tem, você está perdendo um tempo. Corra! Estava eu, o apóstolo Jefferson e o pastor Daniel ali, e quando eu recebi esse presente das mãos do meu amigo, eu abri na devocional de hoje. É um livro, para quem não tem ainda, de devocionais. Eu abri no dia de hoje, eu vou ler o versículo que está escrito hoje. Efésios capítulo 3, verso 20 e 21. E eu estou tentado a pregar usando um livro, mas eu vou ser fiel à mensagem que eu já vim preparado. Efésios 3:20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a essa glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. A palavra-chave otimismo nesse texto, e o que Paulo está dizendo: ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais e abundantemente muito mais daquilo que nós pensamos ou pedimos. Bom, eu recebi essa palavra de uma proporção tão grande ali em cima, que eu falei para o apóstolo: eu estou trabalhando à noite e durante o dia eu estou tentando abrir minha empresa e trabalhar por conta. Só que é muito difícil. E eu chego aqui hoje e recebo uma palavra dessa: ó, ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que você está pedindo ou do que você está pensando. Não é uma palavra que nos enche de fé? É um livro inspirado por Deus. Então, muito obrigado por esse presente, meu apóstolo. Depois você procura quem é responsável aí pelas vendas. Irmãos, um valor simbólico. Não dá nem para dizer que ele está vendendo. É um valor simbólico pelo preço que ele está pedindo, diante do conteúdo que está nesse livro, viu? Então faça o bom proveito e corra, pegue o seu. Porque se eu pegar para revender, eu não vou pedir o preço que ele está pedindo, não. Eu vou pedir muito mais. Por gentileza, livro do Gênesis, capítulo de número 26. Livro do Gênesis, capítulo de número 26. Eu quero ler alguns versículos com os irmãos, para darmos continuidade à palavra do Senhor nesta noite. Gênesis capítulo 26, a partir do verso de número 1. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim: e havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei a todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei a tua semente a todas estas terras, e
em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Pule comigo para o versículo de número 12. O versículo de número 12 diz assim: e semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. Para uma questão de didática, no versículo de número 12, gostaria que toda a igreja repetisse após mim. Diga assim: e semeou Isaque naquela mesma terra. Diga mais forte: naquela mesma terra. E diga: e colheu no mesmo ano. Diga: Isaque semeou na terra onde havia fome, e ele colheu naquele mesmo ano. Diga glória a Deus. Seus olhos fechados. Senhor Deus, nós te louvamos por essa palavra. Pedimos a Ti a Tua graça, pedimos a Ti a Tua unção e sabedoria para ministrarmos uma vez mais, Senhor, aquilo que o Senhor tem concedido aos nossos corações. Te pedimos, meu Pai, abra a porta da palavra mais uma vez, abra o nosso entendimento. Espírito Santo, esteja à vontade entre nós. Me coloco como instrumento em Tuas mãos e eu peço que sejas Tu o tocador. Prega através da minha vida, fala através da minha boca, a Tua igreja, para nos dar uma palavra que venha fortificar a nossa fé, alegrar a nossa alma e vivificar o nosso espírito. Amém e graças a Deus. Amados, esse texto de Gênesis 26 é um texto que eu tive o privilégio e o prazer de ouvir o meu apóstolo já ministrar algumas vezes. E eu me lembro de uma das vezes que ele estava ministrando esse texto, que era na outra igreja ainda, no outro salão, e uma glória de Deus tomou aquela casa. Eu me lembro que ele pediu para todo mundo pular, que já é de costume isso, e a gente remava, a gente simulávamos que estávamos remando naquele dia, motivados pelo Espírito Santo e alegres pelo conteúdo desta mensagem. Gênesis 26 é um texto que só a leitura já alegra o nosso coração, porque nós vemos de maneira muito fácil, muito didática, uma maneira muito explicativa, a mensagem de Deus inserida nesse capítulo. Mas estudando ele, lendo ele e pedindo direção ao Espírito Santo, eu gostaria de compartilhar com os irmãos alguns tópicos, algumas partes peculiares que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Esse texto não começa dizendo que eles estavam em festa. Tem alguns textos na Bíblia que já começam em festa. Primeiro livro de Samuel começa em festa. João capítulo 5 começa em festa. Atos 2 começa em festa. Deuteronômio 16 começa em festa. Mas esse texto não. Esse texto, essa história, ela não começa com uma festa. Ela não começa com dias tranquilos. Ela não começa com dias de paz. Ela não começa com dias de prosperidade. O começo do capítulo de Gênesis 26 diz que havia uma grande fome naquela terra. Se havia uma grande fome naquela terra, é porque a semente que eles estavam lançando e semeando não estava crescendo. Se a semente não cresce, ela não floresce. Se ela não floresce, ela não frutifica. Se ela não frutifica, não tem como gerar alimento. Então você percebe que essa fome que está, é uma fome que está atingindo a todas as pessoas que estão naquela região. E como de costume, e é normal que isso aconteça, por conta daquela fome que está tendo naquela terra, as pessoas começam a migrar para terras aonde há prosperidade. Começam a migrar para a terra aonde a semente está crescendo, florescendo e frutificando.
O texto diz que havia uma grande fome naquela terra. E a mesma fome que tinha sido nos dias de Abraão, aconteceu nos dias de Isaac. Isaac é o personagem da nossa história. Só que o texto diz, isso me chama a atenção, que Isaac, no momento de uma crise, do momento que a terra está passando por um momento de fome, ele vai até o rei Abimeleque. O rei Abimeleque, o próprio texto diz que ele é rei dos filisteus. E se você ler a Bíblia mais para frente, você vai entender que os filisteus nunca foram amigos dos israelitas. Havia uma discordância entre eles. E eu me pergunto para esse texto, de tantas pessoas que Isaac ia procurar, tentou fazer aliança com quem não era para fazer, procurou quem não era para procurar. Isaac tinha referência, Isaac tinha exemplo de seu pai. Isaac teve a experiência de ver um cordeiro preparado no lugar do sacrifício. Mas em vez de ele ir diretamente a quem devia ir, ele procura quem não é para procurar. E isso vai causar uma consequência muito grande para ele lá na frente. Olha o que diz o texto, que quando ele procurou o rei dos filisteus, o Senhor apareceu a ele. Mesmo Isaac não procurando ele de imediato, Deus apareceu para Isaac e disse: rapaz, você está querendo fazer aliança com quem não é para fazer. Você está procurando quem não é para procurar. Você está querendo andar com quem não é para você andar. Mas eu que sou o Deus do teu pai, eu que sou o Deus que andei com o teu pai, não posso deixar você ir por caminhos errados pelo amor que eu tenho a ti. Então o texto diz que Deus vai aparecer para Isaac. E a palavra que Deus diz a Isaac está no verso 2. Ele disse: você quer sair da terra onde está tendo fome, você quer sair da terra onde está tendo crise, na esperança que nas outras terras serão melhores. Mas olha o que Deus diz e como essa palavra é direcional para nós nessa noite. Deus olhou para Isaac e diz: não saia da terra aonde está tendo crise, não sai da terra aonde está tendo a fome, não sai da terra da onde muitos têm fugido. O verso de número 2 diz: fica na terra, peregrina nessa terra, não saia dessa terra. E alguém pode se perguntar assim: por que Deus vai mandar alguém que Ele ama ficar numa terra onde não prospera? Por que Deus vai pedir para alguém ficar numa terra onde há uma seca muito grande, onde a semente não cresce, onde a terra é infrutífera, onde a terra está imprópria para cultivo, onde não está tendo água, não está tendo vida? Por que Deus pediria isso para Isaac? Não seria mais fácil Deus falar assim: Isaac, sai desta terra, como ele disse para Abraão em Gênesis capítulo 12, e vai para uma outra terra? Mas não, a mensagem de Deus era: fica nessa terra. E por que Isaac tinha que ficar nessa terra? Porque no versículo 3 o Senhor falou para ele: eu serei contigo nessa terra, vou te abençoar nessa terra, darei a tua semente a todas estas terras, e confirmarei que como eu fui com teu pai, eu também estou contigo. Pastor Tiago, eu não entendi, então deixa eu te colocar aqui para você entender. Nem todos os lugares que você quer estar serão lugares agradáveis aos seus olhos. Nem todos os lugares aonde você estará serão lugares de prosperidade aos teus olhos. Tem quem olha para a terra, tem quem olha para o momento, tem quem olha para o ambiente e diz: eu não posso ficar nesse ambiente porque aqui não tem como eu crescer, não tem como a porta se abrir, não tem como eu prosperar, a terra é seca demais, está todo mundo indo embora. Mas quem quiser ir embora que vá, mas quem ficar tem uma promessa de Deus sobre a sua vida dizendo: fica na terra, porque aonde muitos estão correndo é no lugar da sua aflição que eu vou prosperar você. E por que você vai prosperar? Entenda, olha aqui para mim, eu estou sentindo graça para profetizar. Não é o ambiente que faz você ter promessa, mas é quem tem promessa que muda o ambiente. Deus não vai te deixar desamparado. Pastor, eu não entendi, então vou explicar. Porque tem muita gente para pouco glória, muita gente para pouca mão levantada. Deus está dizendo: não é o ambiente que interfere na promessa, mas é a promessa que interfere no ambiente. Não é aonde você está que determina quem você é, mas é o Deus que está com você que determina o lugar que você vai ficar. Pastor, não entendi, vou explicar melhor. O lugar
lugar pode ser infrutífero, mas quem tem a promessa de Deus, o ambiente podia dar errado, mas quem tem promessa e quem tem presença, o lugar vai ser transformado para a glória de Deus. Se você acredita, é mão levantada, é boca aberta, dizendo glória ao Senhor. Entenda que não é o lugar que te faz prosperar, mas é o Deus da promessa que te faz prosperar. Pastor, eu não entendi ainda, vou melhorar isso aqui para você. Pode haver fome na terra, mas quem tem um Deus da promessa, Ele é o Deus da providência. É Deus dizendo: calma, o ambiente pode parecer que está infrutífero. Calma, o ambiente pode parecer que está morto. Calma, o ambiente pode parecer que não tem como dar certo, mas nós servimos um Deus que faz o errado dar certo, que faz a porta fechada se abrir, que levanta do monturo e coloca em lugares altos. Nós servimos um Deus que vai na contramão da lógica. Nós servimos um Deus que não vai na ótica humana, mas que vai na ótica divina. A palavra de Deus para nós essa noite, a revelação de Deus para nós essa noite é: fica tranquilo, aquilo que era para dar errado na presença de Deus, alamaio, reviaçaui, começa a dar certo. Fica tranquilo, aquilo que era para ser motivo de discórdia, que era para ser motivo de desonra, que era para ser motivo de humilhação, se está na mão de Deus, Ele vai reverter o quadro. Por quê? Porque Isaías 61:7 diz que em lugar da sua vergonha, em lugar da sua vergonha, Deus já tem preparado dupla honra para pessoas aqui. Deus dizendo: fica na terra, fica na terra, fica no lugar onde Deus te colocou, porque é lá que Deus vai te honrar, é lá que Deus vai te prosperar, é lá que Deus vai te levantar. Não sai da terra, não sai da terra, fica no lugar onde Deus te colocou. Oh glória! Oh glória! Me ajuda a pregar. Diga para alguém próximo a ti: não saia do lugar onde Deus te colocou. Não, irmão, diga com fé, diga: não saia do lugar onde Deus te colocou. O que é motivo de vergonha hoje? Diga, mas olha bem da butuca dos olhos dele e diga: o que é motivo de vergonha hoje, na presença de Deus, vai ser motivo de honra, vai ser motivo de glória, vai ser motivo de alegria, vai ser motivo de felicidade. O que Deus está dizendo? Não abandona teu casamento, não abandona tua casa, não abandona teu marido, não abandona tua esposa, não abandona tua empresa, não abandona a tua igreja, não abandona o lugar onde você está. Pode parecer que está tudo amarrado, tudo complexo, mas Deus é o Deus que vem com a espada de fogo para quebrar todo o agrilhão, para quebrar toda corrente, para quebrar toda trava, para quebrar tudo aquilo que estava amarrado. Só para te dizer, onde tem gente indo embora, Deus vai te prosperar. Se você fica no lugar onde Deus te colocou, rapaz. Fica. Promessa de Deus. Imagine Isaac indo procurar, num ato talvez de desespero, quem não era para procurar. Deus entrando no meio da história e dizendo: você não precisa dele, você precisa de mim. Você precisa de Deus. Só Deus pode mudar a sua história. Oh, irmãos, você tinha uma graça de Deus. Só Deus pode mudar a sua história. Para, pelo amor de Deus, de procurar alianças erradas. Para de querer procurar quem Deus não mandou. Para de correr atrás de quem não quer ver o teu bem. Eu sei que num ato de desespero a gente acaba tomando algumas decisões imprudentes, mas faça o que a Bíblia diz. Quando você estiver numa situação de desespero, faz o que diz o Salmo 121: eleva os meus olhos para os montes,
De onde que vai vir o meu socorro? O próprio texto responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Meu Deus, como a hora voa nesse lugar, Jesus. Deus apareceu para Isaac. Tópico 2: confirmou o juramento que tinha feito para Abraão. Abraão, pai de Isaac. E diz assim: ó, Abraão obedeceu a minha voz. E a obediência a Deus, ela traz frutos para nós. O que é a obediência, pastor? É o temor a Deus. Porque não adianta Deus lançar uma promessa sobre a igreja se nós não recebemos essa promessa e obedecemos a sua voz. A carta do apóstolo Tiago diz assim: não sejais apenas ouvintes da palavra de Deus, mas sejais praticantes delas. Por que muita gente recebe a palavra, recebe a promessa, escuta a orientação de Deus, mas a sua vida não muda? Porque não basta apenas ouvir, eu preciso praticar aquilo que eu estou ouvindo. E quando eu pratico, eu obedeço. E quando eu obedeço, eu prospero. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, se eu recebo a promessa e eu tenho um temor para obedecer, esta obediência à palavra, ela me traz prosperidade. Quem aqui quer prosperar? Eu acho que tem gente que não quer, não. Quem aqui não quer prosperar? Que bom. Eu quero, diga assim: eu quero. Eu também quero prosperar. Então eu preciso ouvir, temer e obedecer. A obediência, ela vai me trazer a prosperidade. Tem fundamento bíblico, pastor Tiago? Tem. Deuteronômio capítulo 28, a palavra de Deus diz: se atentamente ouvir a voz de Deus e cumprir os seus mandamentos, todas as bênçãos virão sobre mim e me alcançarão. Então escuta, o texto diz: eu ouço a voz de Deus. Quem aqui está ouvindo a voz de Deus? Eu ouço a voz de Deus, eu obedeço o que Deus diz através da palavra. E quando eu obedeço, isso aqui é só para quem crê. Não é você que corre atrás da bênção. O texto diz: e elas me alcançarão. Se elas me alcançarão, sou eu que estou correndo atrás dela ou é ela que está correndo atrás de mim? Se ela vai me alcançar, não é eu que corro atrás dela, é ela que corre atrás de mim. Sabe qual é o problema? É que muita gente escuta, não obedece e sai correndo atrás da bênção. Aí você corre atrás da bênção e a bênção corre de você. Porque quem não obedece não prospera. Quem não obedece não prospera. Não adianta você vir na segunda da revelação, não adianta você vir na quarta profética, não adianta você vir na sexta, não adianta você vir no domingo e você não obedecer. Porque você vai correr atrás da bênção e a bênção vai correr de você. Agora quem obedece, ela diga: eu estou no lugar da obediência, é aqui que eu vou ficar. Eu não vou correr atrás dela, é ela que vai me alcançar. Quem está entendendo isso? Se eu fico no lugar onde Deus me colocou, a bênção vai chegar aonde eu estou. Se você está no lugar onde Deus te colocou, a bênção de Deus vai alcançar você aonde você. Sabe o que é o problema de hoje, pastor Daniel? É que Deus fala assim para alguém: o lugar que eu quero que você fique é na igreja apostólica sem paredes. É o lugar da bênção.
A bênção vai te alcançar. Não que as outras não sejam, mas é Deus te quer aqui. Aí você sai daqui e corre para outra. Sai da outra e corre para outra. E ovelha que pula de galho em galho não é ovelha. É o quê? Quem é que pula de galho em galho? Deus te chamou para ser isso? Deus te chamou para ser? E a ovelha obedece à voz do céu? Então se eu ficar onde Deus me colocou, fica tranquilo, a bênção vai te alcançar aqui onde você está. Irmãos, quando a gente entende isso, quando a gente cria uma maturidade para entender isso, eu entendo que se eu adorar aonde eu estou, eu não vou atrás da porta, a porta vai vir até mim. Eu entendo que se eu adorar aonde eu estou, eu não preciso correr atrás da prosperidade, ela vai vir até a mim. E Deus vai suprir. Irmão, eu estou sentindo uma graça aqui para profetizar, e eu vou profetizar. Quem tem fé para receber? Não. Quem tem fé para receber? A bênção do Senhor vai te alcançar aqui. A bênção do Senhor vai te alcançar nesta casa. Isso aqui não é palavra de pregador, não é jargão. Eu pedi para o Espírito Santo falar através da minha boca. E Ele está dizendo para alguém aqui: a bênção do Senhor vai te alcançar nas 100 paredes. Vai haver testemunho, vai haver culto de ação de graça, vai haver testemunho da bênção, da porta que se abriu, vai haver testemunho da salvação que alcançou a tua casa, porque a bênção do Senhor está nessa casa. A bênção do Senhor está nessa casa. A bênção do Senhor está nesta casa. Glória a Deus. Vamos correr. Rapaz, vocês estão demais hoje também. Meu Jesus. Apóstolo. Rapaz. Meu Jesus. Irmãos, quando a gente prega com esses fundos assim, não dá vontade de sair assim, ó, correndo no meio da igreja. Vocês estão demais, viu? Deus abençoe vocês. Então diga assim comigo, vamos recapitular o que nós vimos até agora. É para ficar no lugar da bênção, é para obedecer, é para ouvir, e a bênção vai alcançar. Amém? Irmãos, eu prego assim, e desse jeitinho Deus vai falando. O que aconteceu? Deus apareceu para Isaac, conversou com Isaac, falou para ele ficar no lugar da bênção, lhe fez promessas, disse para ele ouvir, e falou: assim como teu pai obedeceu, obedeça também. Irmãos, Deus dá receita, só não segue quem não quer. Deus fala, só não segue quem não quer. Isaac seguiu. Tem como alguém que ouve, obedece e pratica não crescer? Não. Ele ouviu, obedeceu e praticou. O que aconteceu? Diga assim comigo: ele prosperou. Irmão, isso aqui está na Bíblia. Ouvir, obedecer, praticar. Ele começou a crescer. Olha aqui para mim, que a gente precisa correr. Começo do texto. Isaac foi procurar quem? Abimeleque, rei dos filisteus. E os dois começam a andar juntos. Mas a promessa é para Abimeleque ou a promessa é para Isaac? A promessa é para Isaac. Para quem que é a promessa? Deus falou com Abimeleque ou falou com Isaac? Então quem é que começa a prosperar? Mas quem é que está andando com ele? Abimeleque. Os dois começaram sem nada, mas a promessa está sobre. Isaac começou a crescer, prosperar, evoluir. O nome foi soprado, as coisas já começou a acontecer. E sabe qual é o problema? É que no começo do texto, Abimeleque aceita Isaac vir falar com ele. Abimeleque aceita começar a andar com Isaac. Mas o problema é que Isaac cresceu e Abimeleque ficou. E sabe qual é o problema disso quando você faz essa aliança errada?
é que quem começou com você quando você não tinha nada, quando você começa a crescer, é o primeiro que se levanta contra você, porque você cresceu. A gente começa a entender esse texto e a gente começa a ter essa orientação. Precisamos tomar cuidado com as nossas alianças, pois quem anda com você hoje, quando Deus começar a te abençoar, é o primeiro a vir as costas para você, por não aceitar você crescer. E eu vou falar isso bem calmo para você entender. Tem gente que até quer ver você bem, mas nunca você quer ver você melhor do que elas. Tem gente que quer ver você prosperar, mas não mais do que elas, porque elas querem estar sempre por cima e querem ver você sempre por baixo. E geralmente quem tem esse tipo de atitude não é quem está longe, é quem está perto. Então uma aliança que você faz errada hoje, amanhã pode se converter em uma grande dor de cabeça para você. Há um ditado popular que é pura verdade: melhor andar sozinho, mas tem gente, irmão, que tem uma inquietação que não consegue andar sozinho. Tem que abrir a boca para contar projetos para alguém, tem que contar sonhos para quem não é para contar. Deus está te dando estratégias para você. Guarde com você, aprenda a ficar de boca calada. Mas tem gente que não pode começar a prosperar, que quer falar para todo mundo. Aí, pastor, mas Deus não é comigo? É, mas não faça alianças com pessoas erradas. Não conte o que Deus está fazendo na tua vida para pessoas erradas. Pastor, mas é meu amigo. Pastor, mas é minha amiga. Pastor, mas é da família. Deixa eu te dizer, invejoso não conhece lealdade. Quem te inveja nunca será leal a você. Eu sei que é difícil dar glória, mas Deus está dizendo: abre o teu olho. Abre o teu olho. Cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você abre a boca. Cuidado com quem você faz aliança. Quer que as coisas dêem certo? Obedeça. Pratique. Escute. Quer falar para alguém? Fala para ele. Conversa com ele. Coloque na mão dele. Entregue na mão dele. E tudo prosperará. Irmãos, a inveja, ela é terrível. E a Bíblia fala sobre a inveja. Provérbios capítulo 14, verso 30. O coração em paz dá vida ao corpo. Então quem tem o coração em paz, essa paz traz vida ao corpo. E a inveja, está no texto. A inveja, ao contrário, ela causa um estado de podridão e deterioração. Ou seja, muita gente está doente, mas não é problema físico, é inveja. A inveja adoece as pessoas. Bom, quantas vezes eu vi isso, Rodrigo? Apóstolo, quantas vezes eu vi um invejoso ir no médico, fazer exame, fazer uma bateria de check-up lá, e o médico dizer assim: pode ir para casa que você não tem, e a pessoa continua, porque a inveja faz isso. A inveja adoece as pessoas. A inveja deixa as pessoas doentes. A inveja, ela causa a podridão e a deterioração do corpo. A inveja mata. Já ouviu essa expressão? A inveja. Então cuidado com o invejoso. Por quê, pastor? Porque quando você anda com o invejoso, a doença que está nele, a podridão que está nele,
coisa ruim que está nele. Se você fica andando com quem não presta, você fica andando com fofoqueiro, fica andando com maldizente, fica andando com gente que não quer evoluir, fica andando com gente que em vez de te jogar para cima, te puxa para baixo. Até quando você vai ficar com essas alianças? Eu não sei porque eu estou falando, mas você sabe porque que você está ouvindo. Você não está vendo que essa amizade não é de Deus para a tua vida? Você está vendo que essa aliança não é de Deus para a tua vida? Quer prosperar? Quebra essa maldição aqui. Se liberta dessas pessoas. É Deus falando, a promessa para você, Isaac, não é para Abimeleque. Se eu quisesse que a promessa fosse para Abimeleque, eu tinha falado com os dois, mas eu falei apenas com você. Então se você quer avançar, você vai precisar cortar laços com relacionamentos tóxicos que prendem você. Irmão, isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui não é coach, não. Me perdoe os coaches. Mas quando a gente lê a Bíblia, nós vamos entender esse entendimento. Eu preciso entender que para eu crescer, eu preciso cortar laços que me prendem. Eu preciso desfazer alianças que me acorrentam. Então se você quer crescer em nome de Jesus, eu quero profetizar que Deus está abrindo seus olhos nessa noite. Eu quero profetizar que Deus vai começar a mostrar para você quem está do seu lado. Deus vai começar a mostrar para você quem é de verdade e quem não é de verdade. E quando Deus te mostrar, tenha coragem para quebrar o laço em nome de Jesus. Vou perguntar para alguém que tem exemplo para nos dar. Uma pessoa de sucesso anda com qualquer um? Uma pessoa de sucesso anda com qualquer um? Quer ver um exemplo? Olha para a vida do nosso líder. Você acha que é qualquer pessoa que o apóstolo chama para dentro da casa dele? Para andar no carro dele? Para sair para comer uma pizza com ele? Ai, mas é acepção. Não é acepção, é sabedoria. Ah, mas não pode fazer diferença. Para ajudar não, mas para andar contigo sim. Até Jesus tinha esse entendimento, irmãos. Tinha pessoas que Jesus ajudava de perto, mas tinha pessoas que Jesus ajudava de longe, porque entendia que não era para fazer parte do seu ciclo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então amém. Abimeleque olhou para Isaac e disse: está prosperando demais, está feliz demais, está alegre demais, está saltitante demais, está postando demais. Tem gente que para saber da tua vida não precisa nem conversar com você, é só olhar a tua rede social. Tem gente que para saber da tua vida é só abrir teu Instagram, é só ir lá no Facebook que ela sabe tudo da tua vida. Aí sabe o que o invejoso faz? Eu já sei. Isaac está prosperando por causa dos poços que estão gerando águas na época da seca. O que Abimeleque faz? Ele pega a terra, vai até o poço e diz: esse poço está gerando água. Esse poço aqui está gerando água. E ele, iludido, acha que o poço é o segredo da prosperidade. E o que é que ele faz? Ele vai lá e começa a entulhar os poços de Isaac, dizendo: se eu acabar com aquilo que está gerando a alegria dele, eu acabo com ele. Aí o texto diz em Gênesis 26 que Abimeleque começa a entulhar os poços de Isaac. E vai entulhando, dizendo: se eu acabar com os poços, se eu acabar com a água, eu acabo com Isaac. Aí tu vai lá e posta sobre o teu casamento. Alguém vai dizer assim: se eu acabar com o casamento dele, eu acabo com ele. Se eu acabar com o emprego dela, eu acabo com ela.
e vai tocando naquilo que ele acha que é o motivo da sua prosperidade. Mas eu preciso acabar aqui, que eu tenho 7 minutos. Ele começou a entulhar os poços. E detalhe, irmãos, quem está entulhando os poços é quem andava junto. Oh, meu Deus. Só que diga assim: há uma promessa. Para de graça, diga: há uma promessa sobre a minha vida. Se você puder, levanta a sua mão direita assim. Diga assim: em nome de Jesus, a inveja dos meus inimigos, a inveja dos meus inimigos não vai me impedir de prosperar, porque sobre a minha vida existe uma promessa. Digo: invejoso, pode morrer, mas eu não vou deixar de prosperar. Glória a Deus. É Deus dizendo para alguém: o invejoso pode se levantar, mas se existe uma promessa sobre a tua vida, você não vai deixar de prosperar por causa desta promessa. Ainda que a terra seja infrutífera, vai prosperar, vai prosperar, vai prosperar em nome de Jesus Cristo. Vai prosperar. Irmãos, dá tempo, dá tempo, dá tempo. Dá tempo. Com carinho, chacoalha alguém aí, com carinho, só para ele esquentar um pouquinho. E diga assim: vai prosperar. Diga assim: está preparado para prosperar? Não, olha na butuca e diga: você está preparado para prosperar? Pastor, estão falando mal de mim, mas você vai prosperar. Pastor, estão me caluniando, mas você vai prosperar. Pastor, levantaram uma fofoca contra a minha vida, mas você vai prosperar. Pastor, estão fazendo um monte no trabalho para acabar comigo, você vai prosperar, porque sobre a tua vida existe uma promessa. Existe uma promessa. Ai, Jesus. Há uma promessa. Está sentindo essa graça de Deus aqui? Está sentindo essa graça de Deus aqui? É Deus dizendo: não dependo do poço para te prosperar. Se há uma promessa, haverá prosperidade. Se há uma promessa, haverá a bênção. Se há uma promessa, haverá virtude. Se há uma promessa, haverá alegria. Deixa eu profetizar. A Bíblia mesmo, ela me ensina e ela me mostra em Ageu capítulo 2 e o versículo de número 9. E a glória da segunda casa. E com as mãos levantadas aqui para me profetizar. E a glória, e a glória, e a glória. Eu já ouço o barulho de glória. E a glória, e a glória, e a glória da segunda casa, da segunda casa será maior do que a da primeira. Pergunta assim para mim: pastor, qual é o segredo de Isaac? Vou responder não, Rodrigo. Pergunta de novo. De novo. Diga assim: não é o poço, não é a terra. O segredo de Isaac é Deus. Por quê? Abimeleque diz assim: se eu fechar os poços, não vai ter água. Só que o segundo livro dos Reis, capítulo 3, Deus falou pela vida do profeta: não é o poço, não é a terra, é Obedi. O profeta falou: volta lá onde está tendo seca e começa a cavar poço. Cava poço no deserto, cava poço. Mas lá não tem água. E Deus não precisa disso, Deus precisa de obediência.
Eles começaram a cavar. Só que aí vai entrar a fé. Quem tem fé e aceitou, cavou um poço, irmão. Cavou uma cova grandona assim, ó. Os que duvidaram, só para dizer que eu não fiz, pegou aquela colherzinha de sobremesa, ó. E Deus só está olhando, dizendo: vai cavando. A palavra já foi lançada, vai cavando. Fica de pé comigo, por favor. Vai cavando. Vai cavando. Vai cavando. Vai cavando. Pastor, eu só tenho uma pá na mão, vai cavando. Enterraram meu poço, cava outro. Enterraram minha cova, cava outra. Por quê? Porque enquanto você está cavando, segundo o livro dos Reis, capítulo 3, diz que enquanto Israel estava cavando, Deus começou a mandar água. Porque o segredo não está quem entulha os seus poços, o segredo está no Deus que manda água. Aí lá vai Isaac dizendo: eu vou cavar, eu vou cavar, eu vou cavar, porque Deus vai mandar água. Enquanto ele vai cavando, Deus vai mandando água. Enquanto ele vai cavando, Deus vai mandando água. Sabe o que aconteceu? Gênesis 26, 12. E enquanto ele vai cavando e Deus vai mandando água, ele vai semeando, ele vai semeando, ele vai semeando. E quanto mais ele semeia, mais ele cresce. Quanto mais ele semeia, mais ele prospera. Quanto mais ele semeia, mais frutos ele colhe. Quanto mais ele semeia, mais a plantação cresce. Por quê? Porque enquanto você cava e Deus manda água, a gente vai semeando, a gente vai semeando, a gente vai semeando. Quem aqui tem coragem nessa noite para cavar um poço, para deixar Deus mandar água e lançar a semente nesse altar? Um minuto, diga para alguém: cava poço. Para, irmão, diga: cava poço. Ainda hoje, diga: ainda hoje, 23 de junho, Deus vai mandar água. Diga: cava poço. Que ainda hoje Deus manda água. Cava poço, porque ainda hoje Deus te prospera. Cava poço, porque ainda hoje a porta se abre. Cava poço, porque ainda hoje a cura vem. Cava poço, porque ainda hoje teu telefone toca. Cava poço, porque ainda hoje Deus te surpreende. Cava poço em nome de Jesus. Pode aplaudir ele, pode. Cava poço e Deus vai mandar água. E eu preguei sobre obedecer. E o apóstolo falou para mim: 21h45. E eu, como sou obediente, eu te devolvo agora, apóstolo. Deus abençoe. Você pode aplaudir ao Senhor?